Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar, quinta-feira, 1º de julho de 2021, estamos dando pontapé no início do segundo semestre desse ano, com o Grêmio em crise, turbulência, pressão, técnico Thiago Nunes mantido no comando técnico, mas por alguns instantes, ou dias, horas, ninguém sabe, em definição, porque ontem na quarta-feira, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu, jogando em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, para o Juventude por 2-0. E o Internacional, que jogava um pouco mais cedo, às 19 horas, contra um grande time do futebol nacional, o Palmeiras, atual campeão da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, acabou sendo superado em casa, no estádio Beira-Rio, com o técnico Diego Aguirre, na minha opinião, um dos principais culpados dessa derrota. Mas compreensível, um resultado que está dentro do limite do aceitável, fazendo jus ao time do Palmeiras, que faz um ótimo campeonato brasileiro, na 3ª colocação e com certeza vai brigar por título nacional este ano. Vamos começar falando do Grêmio, porque, meus amigos, ontem eu falei muita coisa aqui com o Wesley e eu disse até que era o seguinte: se o Grêmio não vencesse o Juventude, aí podia chutar o pau da barraca porque não ia ganhar de mais ninguém. E alguns até podem achar que eu fui um pouco áspero, e fui mesmo, um tanto quanto irônico, mas o fato é que o Juventude fez um campeonato gaúcho muito bom, conseguiu a sua classificação ali aos trancos e barrancos, no final do Campeonato Gaúcho arrancou e esteve nas semifinais, e acabou perdendo para o Internacional, lembrando que venceu o primeiro jogo, e no segundo acabou perdendo, entregou 2 gols no primeiro tempo, e o Inter venceu por 4-1. Mas venceu, foi superado no campeonato estadual, mas faz um campeonato brasileiro bom o Juventude. E isso precisa dar méritos para o Juventude, que jogou melhor que o Grêmio. E não faltou vontade. E aí eu falo um pouco do jogo, para quem não assistiu. O Grêmio foi submisso ao Juventude, porque taticamente o Juventude foi melhor que o Grêmio. Não faltou vontade, eu acho, em campo. Mas o Grêmio escancarou, esse Grêmio do Thiago Nunes, o que já vinha acontecendo nos últimos jogos, quando o Grêmio vinha fazendo atuações muito ruins contra o Sport Recife, contra o Santos, contra o Fortaleza, foi assim. E o Grêmio acabou, sim, mostrando muitas dificuldades e grandes pontos de interrogação para o trabalho do Thiago Nunes, até porque ele que é o culpado de vários problemas sistêmicos em que o Grêmio se colocou. São 2 pontos em 6 jogos. Em 18 pontos disputados, ele conquistou apenas 2. A situação é gravíssima, a ponto que o Grêmio tem o seu pior início de campeonato brasileiro da história do Campeonato Brasileiro desde 1971. E pasmem, das 2 vezes em que o Grêmio caiu, em 91 e em 2004, ainda em comparação com 6 jogos disputados, o Grêmio tinha um desempenho melhor do que essa campanha desse ano. Querem algo que assusta mais do que isso? Então vamos para a coletiva que aconteceu ontem, depois de um resultado catastrófico. O Thiago Nunes, ao que tudo indicava, a informação dos bastidores era de que o técnico Thiago Nunes seria mantido a qualquer custo. Mas depois de uma cachapante derrota por 2-0 para o time que bate uma folha mensal próximo do 1,5 milhão contra uma de 14 milhões, imaginava-se que o técnico Thiago Nunes seria demitido, no vestiário ainda, no final do jogo, o que não aconteceu. Depois de muito tempo, uma reunião que colocou a direção do Grêmio em muitas dúvidas, Romildo Bolzan, presidente do clube, vice de futebol Marcos Herman e o CEO, o executivo de futebol Carlos Amadeu, se reuniram e decidiram por manter e dar continuidade ao trabalho do técnico Thiago Nunes. Mas uma patética noite no Alfredo Jaconi, marcada com uma patética e quase que cômica entrevista coletiva do vice de futebol Marcos Herman. Vamos ouvir o que falou, mas antes disso, vamos ouvir o que falou o técnico Thiago Nunes, que sem muitas palavras teve que dar alguma explicação para a torcida do Grêmio depois de mais um jogo e nenhuma vitória no Brasileirão até aqui. Estamos extremamente insatisfeitos com o rendimento da nossa equipe, né, principalmente com a sequência de resultados negativos, a falta de vitórias. Essa é uma comoção geral. Esse poder de indignação também está presente, né, dentro da comissão técnica com os atletas também. Pós-jogo
foi perceptível isso. Temos um grupo de jogadores experientes que sabem o peso de vestir essa camisa, sabem das dificuldades e da responsabilidade que temos em vencer rapidamente. Mas ao mesmo tempo também, né, pela nossa própria história de vida, pela história do Grêmio, pela história dos atletas que aqui já estão, temos a confiança que podemos dar a volta por cima, sim. Temos que ser diretos, francos com o nosso torcedor, como sempre fomos, né? A equipe realmente não vem desempenhando a performance desejada, mas o trabalho continua, nós temos fé, né, e no que vemos que estamos construindo em conjunto com os atletas, e principalmente levando em consideração que no próximo domingo temos um jogo-chave para entrarmos de vez no campeonato, onde temos a obrigação, né, de entregar uma vitória ao nosso torcedor. Agora, Thiago, foi 1 hora de reunião, pelo menos, que você teve com a direção do Grêmio agora ao final do jogo. O Marcos Hermann falou bastante em criar um fato novo até domingo. Você falou agora em jogo-chave. Como trabalhar tranquilo nesses próximos dias? Como trabalhar, na verdade, nem o tranquilo eu vou usar. Como trabalhar nesses próximos dias, tendo essa pressão que você está sofrendo nesse momento? Mas o futebol é pressão, né, Rafael? Sempre foi, sempre vai ser. O futebol você, mesmo quando vence, tem que continuar vencendo, né, para manter a regularidade, manter, né, a performance alta. A gente teve uma chegada aqui e uma fase muito positiva quando chegamos, com a conquista do título gaúcho, com bons jogos, com bom rendimento, né? E você imagina que estamos aí na frente do grupo um pouco mais de 60 dias de trabalho. É muito recente a nossa chegada aqui. E sabemos que um clube da magnitude do Grêmio, com a camisa que tem, com a tradição que tem, você tem que estar sempre vencendo, né? Então a gente tem essa plena consciência, independente do momento, temos que entregar resultados. Então já estamos calejados sobre isso e vamos firmes agora, né, para esses dias que temos aí de trabalho até o domingo e dar o nosso máximo para entregar um resultado positivo ao nosso torcedor que está precisando, até porque está insatisfeito com o que vem acontecendo até o momento. A gente teve uma reunião um pouco mais de 1 hora com a direção do clube, uma reunião muito transparente, né, muito leal, como sempre tivemos e temos a nossa relação interna aqui. Desde a minha contratação, tudo foi tratado de maneira, né, muito clara. Então, não tem aresta, não tem nenhum tipo de mal entendido na nossa relação. A gente sabe que o futebol ele é feito, sim, de performance, ele é feito, sim, de parceria, mas ele é feito de resultados, né? Todos nós sabemos disso e não somos ingênuos em relação a essa relação direta do resultado com a continuidade de trabalho. Então, não estou colocando nenhum tipo de limite no jogo de domingo, né? Não sinto essa limitação, mas é uma questão de hombridade, é uma questão de entendermos o tamanho do clube que estamos, de entregar um resultado que já passou da hora de se ter, né? Então eu tenho essa compreensão, os atletas têm essa compreensão, a direção também tem essa compreensão, estamos alinhados na mesma página, insatisfeitos com o momento que estamos vivendo, e sim, vamos dar o nosso melhor para dar essa volta por cima. A questão de merecimento ou não merecimento não é uma pauta que se vai levantar ou se debater sobre, né? Eu sou um profissional que trabalho há muitos anos, que estou envolvido no futebol há muitos anos, que trabalho bastante, que dou o meu melhor, sou leal com as pessoas com que trabalho, né? Não tenho a preocupação em ficar me escondendo ou dando explicações, né, sobre as atividades que faço cotidianamente, porque o meu exemplo de trabalho lá, né, a doação da manhã à noite que a gente tem dentro do clube, fala por si só, é autoexplicativa. A gente sabe que muitas vezes, por mais que você trabalhe, tem equipes que as coisas encaixam e equipes que não encaixam. Como eu falei anteriormente, chegamos aqui, as coisas aconteceram rapidamente, conseguimos remobilizar uma equipe que vinha sofrendo desde uma desclassificação na Libertadores da América, né? Como eu falei, em pouco mais de 60 dias à frente do clube, tivemos, né, boas situações também, e agora veio essa fase negativa, esse momento ruim, né, onde nós debatemos isso internamente. Né, a visão da direção é importante também, né, saber o que eles pensam, como eles enxergam o trabalho. Então eu dei meu ponto de vista sobre as relações nossas, nosso dia a dia, relação com os atletas, qual que é o poder de reação desse grupo, que é grande, já fez isso em outros momentos, temos atletas que têm essa capacidade de entregar resultado rapidamente. Então uma conversa muito leal, muito transparente, onde a gente acabou expondo o seu ponto de vista, e chegando, logicamente, ao senso comum que temos capacidade de reação
E vamos ter que rapidamente impor isso dentro de casa no próximo jogo. Tá, num esporte com muitas variáveis, ele abre o precedente para ter vários tipos de avaliações, né? E o que eu posso te falar é que internamente a relação com os atletas e técnica e direção, ela é muito boa, ela é muito leal, muito verdadeira. A gente não tem arestas, a gente trata as coisas, né, de maneira muito franca, a gente aponta as dificuldades, aponta os acertos, e temos uma gestão muito equilibrada nesse sentido. Então, não vejo nenhum outro fator a não ser as situações que acontecem, né, nesse momento dentro do campo, né, e com responsabilidade minha como comandante, a responsabilidade é minha principalmente, para que a gente possa, né, rapidamente dar uma resposta e, como eu falei anteriormente, trazermos esse cenário aí de uma vitória o mais rápido possível para o domingo. Não é a questão, né, que entra em pauta nesse momento, eu nunca me baseei nisso, né, para seguir a minha trajetória profissional, eu nunca fiz o meu trabalho pensando em segurar emprego, né? Por isso que cheguei ao Grêmio, por isso que cheguei aos grandes clubes do cenário nacional, saindo do interior do Rio Grande do Sul, de clubes bem pequenininhos, até chegar no mais alto nível, com conquistas de títulos nacionais e internacionais. Nunca trabalhei pensando em segurar emprego. Sempre trabalhei pensando em dar meu melhor, em ajudar as pessoas que estavam na minha volta a potencializar o que tem de melhor. Então, não levo isso aí como perspectiva, né? E a questão de trabalhar, né, para mim, é o que mais importa. Se o emprego vai continuar ou não, isso é uma decisão que cabe exclusivamente à direção, que foram os mesmos que me oportunizaram e me contrataram, né? Me permitiram estar aqui treinando o Grêmio. Entendo o torcedor quando pede a saída do treinador, quando os resultados não vêm. É algo muito comum, muito, né, que faz parte do futebol, faz parte da nossa rotina. Então a gente tem que entender isso, ainda mais, né, vindo das redes sociais, porque é uma manifestação hoje com a ausência do torcedor no estádio, onde as coisas se medem a febre, né? Então a gente sabe disso, não tenho nada a declarar a respeito disso, só respeitar o torcedor, né? Respeitar a opinião dele, porque é democrática, faz parte. O meu papel é trabalhar, melhorar a equipe para que a gente possa vencer o domingo. Obrigado, boa noite. O Thiago Nunes, essa longa fala aí nessa coletiva, até se imaginava, para quem estava acompanhando o jogo e para quem ficou nas rádios ou na TV esperando a coletiva, que o Thiago Nunes ele não participasse da coletiva. Por quê? Porque se esperava que ele fosse demitido, por todo o contexto. Ontem eu aqui fiz uma defesa do Thiago Nunes, e talvez até seja mal compreendido, porque eu acho o Thiago Nunes, e isso analisando todo a carreira dele, ele fala, trabalhou no interior do futebol gaúcho, teve essa ascensão no Atlético Paranaense, foi campeão por lá. Eu acho que analisando o trabalho como um todo do Thiago Nunes, ele é um bom treinador. Mas aqui no Grêmio, é péssimo esse início de Campeonato Brasileiro. Mesmo que, num primeiro momento, a sequência dele em 12 jogos... E nos primeiros ele venceu, teve uma sequência de vitórias muito boa, que emocionou e fez com que aquela lembrança do Renato Portaluppi, que é ídolo do Grêmio, fosse deixada um pouco de lado. E o Thiago Nunes deu a impressão de que ele tinha feito muitas mudanças no time do Grêmio, o que nós não conseguimos ver. E o Grêmio tem uma falência técnica impressionante, que me coloca uma dúvida muito grande se trocar só o treinador vai adiantar. A informação dos bastidores é que o Grêmio já está atrás de um novo técnico. E até mesmo pelo que falou o Marcos Hermann na coletiva e depois o presidente Romildo Bolzan, o Thiago Nunes está com a carta prévia numa mão para ser demitido. Ele está assim, com os dias contados, ou ganha ou não ganha, e ao mesmo tempo a direção deu carta branca para ele fazer as modificações que precisarem ser feitas do time. Ou seja, Rafinha não está jogando? Coloca no banco de reservas. Matheus Henrique não está jogando? Está com problema? Está com dificuldade? O Mateuzinho? Coloca no banco de reservas. E essa difícil missão, a batata esquentou, o Thiago Nunes está com o saco de batata nas costas, a situação está delicadíssima, está complicadíssima. Eu queria muito que o Thiago Nunes desse certo. Eu gosto dele, do perfil dele, de como ele trabalha. Nem entro no mérito do Corinthians, porque lá é outro problema. O Corinthians fez um jogo assombroso contra o São Paulo em clássico ontem, empatou em 0-0. O Corinthians vem fazendo jogos assim ridículos. Para quem quiser ver a prévia do Campeonato Série B, está ali também. Mas para quem assistiu o Juventude e Grêmio, assusta. Assusta mesmo. A lanterna, o torcedor do Grêmio está passando vergonha. Mas mais vergonha ainda foi o que fez o Marcos Hermann, que eu enchi a boca para elogiar e ainda faço. É um baita, cara. É um conselheiro que já teve várias passagens aí na pasta que agora administra
do departamento de futebol, e é um conselheiro antigo do Grêmio, já fez parte de várias campanhas muito vitoriosas, mas ontem ele teve uma noite muito infeliz. Em 2 declarações precisas, onde ele manifesta que o torcedor do Grêmio é o torcedor comum, esse que lá foi fazer manifestações, lá no CT, presidente Luiz Carvalho, que foi fazer manifestações com bandeirões em toda Porto Alegre, insatisfeitos com o desempenho do Grêmio nesse campeonato brasileiro, ele chamou de torcedor comum o Marcos Hermann, o doutor Marcos Hermann. E ele também falou uma coisa que escancara a crise. Ele falou em fato novo. E pasmem, para quem já ouviu, em 2015, o último dirigente de um clube gaúcho que falou essa frase, esse tal fato novo, esse termo fato novo, foi Vitório Pífero, na pior gestão da história do Internacional, quando demitiu o Diego Aguirre nas vésperas de um Grenal e teve como resultado uma derrota de 5-0 para o seu adversário e ainda foi consagrado no ano posterior com o rebaixamento do Internacional à Série B. Mas vamos ouvir o que disse o vice de futebol numa noite bem ruinzinha para o time do Grêmio em campo e fora dele. Nós tivemos uma longa reunião agora pós-jogo. Obviamente estamos indignados, estamos chateados e resignados. Fizemos uma partida muito abaixo do que nós esperávamos. Nós vimos uma ascendente depois do jogo do Recife, contra o Santos e contra o Fortaleza, um jogo muito duro também, mas enfim, num ascendente. E hoje parece que nós voltamos algumas casinhas e debatemos esse assunto longamente agora no vestiário e algo temos que fazer e vamos fazer. Cobramos muito a nossa comissão técnica. Acho que nós podemos fazer muito mais com o elenco que nós temos. Já fizemos mais com essa comissão técnica e precisamos remobilizar de uma maneira importante para o domingo, uma vez que o resultado é absolutamente satisfatório e o desempenho, embora os 68% de posse de bola, foi insatisfatório também. O 6º jogo sem vitória é inaceitável, né? Evidentemente que é inaceitável. Agora, nós estamos no dia a dia no CT, nós vemos o trabalho é muito bom, é de muita intensidade, mas não está dando resultado no campo. Esse é o fato inconteste. Nós, como torcedor, nós também vemos o jogo, né? E estamos atentos a isso. E, obviamente, cobramos muito a comissão técnica nesse instante, lá no vestiário, pedindo alguma providência mais efetiva, porque nós precisamos ter resultados. É evidente que nós precisamos ter resultados. O que foi, obviamente, compreendido pela comissão técnica, porque eles também estão ansiosos por melhores resultados. E vamos fazer um fato novo, enfim, mas não é nesse instante a troca da comissão técnica, pelo menos não nesses próximos dias. Precisamos de um resultado já importante no próximo domingo frente ao Atlético Goianiense. Nós vemos o trabalho do dia a dia, nós já vimos aqui no Grêmio desempenhos muito melhores. Nós temos um corpo de atletas de excelência, nós acreditamos no corpo de atletas, ele pode dar muito mais. Nós temos que tirar muito mais desses atletas que têm qualidade, que nós sabemos que têm qualidade. E a pessoa certa para fazer isso é a nossa comissão técnica, que tem qualidade também, já mostrou isso no cenário nacional. Então, o que nós precisamos, exigimos, é que seja feita uma remobilização importantíssima para esse jogo de domingo. Isso é fundamental. Aceitar isso passivamente, claro que nós não vamos aceitar, nunca, jamais. E nem a comissão técnica está aceitando. Por isso o debate foi construtivo, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido, e a comissão técnica está encarregada de fazê-lo. Mas o torcedor comum, ele não está aqui no CT vendo o trabalho, né? Eu lembro que não faz muito tempo, o Thiago pegou o time com estabilidade, estabilizou ele rapidamente, fez uma sequência de 13 jogos com 12 vitórias e um empate. Então ele fez isso uma vez, aqui no Grêmio, no próprio Grêmio, né? Agora nós entramos nessa seara ruim, estamos nessa seara ruim, e evidentemente, eu não usei essa expressão luz alta, né, que tu estás usando, mas enfim, entendi o teu raciocínio, e aí nós temos essa cobrança a ele. Né?
Nós precisamos de resultados, esse é o fato, e ele sabe disso e quer isso. Então, agora tem aí 3 dias para remobilizar o grupo, 3 dias para, enfim, fazer um fato, e vamos enfrentar o Atlético Goianiense, onde 3 pontos são absolutamente necessários. Temos uma pressão enorme, evidente, a pressão está aí, nós sentimos a pressão, o elenco sente a pressão, especialmente o elenco que está em campo sente a pressão, mas vamos ter que conviver com isso. Reitero, nós acreditamos na qualidade técnica da comissão técnica, acreditamos na qualidade técnica do nosso elenco, achamos que temos um grupo de muito bons jogadores e que pode dar muito mais. E temos que fazer um fato, seja ele qual for, para obter muito mais resultado. Porque não é só o torcedor que exige isso, a diretoria, especialmente a diretoria, exige isso, que vive o dia a dia do clube. Porque essa frase já não tem décadas, citada no futebol gaúcho, e ele é dinâmico, cada dia é um dia e a gente precisa resolver os problemas diariamente. Não tem um prazo, 3, 4 dias, não é isso. Nós queremos sim um futebol convincente, um futebol que demonstre que a gente pode fazer uma virada no Campeonato Brasileiro, porque elenco para isso nós temos. Então, enfim, nós temos que demonstrar isso em campo. Não adianta falar muito, não é muito lero-lero. Nós temos que trabalhar, e trabalhar intensamente a gente trabalha, mas tem que ter resultados também. Hoje, por exemplo, nós, como eu falei antes, tivemos 68% de posse de bola, mas efetividade na frente, enfim, situações de gol importantes foram muito escassas, e a gente tem que conseguir mais com esse elenco que nós temos. Achamos isso, queremos nisso, e vamos atrás disso. E é isso, nós temos até lá, até o domingo, criar uma situação tal que a gente possa enfrentar o Atlético Goianiense em Porto Alegre com amplas condições de vitória. Hoje aqui nós não tivemos isso. Com todo respeito à Juventude, que é um clube de imensa tradição, especialmente no futebol gaúcho, nós ficamos sempre atrás do marcador e tivemos uma posse de bola, como eu disse antes, mas a assertividade do jogo, a efetividade do jogo tem do lado da Juventude. E nós precisamos ter efetividade do nosso lado também, agora, né? A partir de agora. Nós temos que fazer um campeonato, nós temos que fazer o seguinte, mais ou menos, e não é fácil, não é fácil mudar o chip assim, mas nós temos que, paciência, daqui para trás foi insatisfatório? Foi muito insatisfatório, mas daqui para frente nós temos que gerar uma condição tal que a gente dispute o campeonato mano a mano, com os melhores e, enfim, buscando a posição de cima. Temos tempo, mas temos que reagir, senão nós temos convicção no trabalho dele e não nos frustramos, porque o princípio do trabalho foi muito bom e conquistamos 2 troféus num curtíssimo espaço de tempo. Entramos numa crise técnica indiscutível, não vamos discutir o sexo dos anjos aqui, e nós acreditamos, a diretoria acreditamos, que essa capacidade técnica que nós já vimos anteriormente em outros clubes, e até no Grêmio aqui, né, tem a capacidade de remobilização do elenco, e que ele demonstre isso em campo. Os jogadores estão chocados, a diretoria está chocada, a comissão técnica está chocada com o desempenho, enfim, mas temos qualidade aqui. Então nós temos que encontrar nessa qualidade condições de sobrepor essa situação que eu qualifico de muito grave e muito... Tá aí as palavras do Marcos Hermann, vice de futebol do Grêmio. Eu vi e revi essa entrevista coletiva, ele foi muito infeliz nessa fala ao torcedor do Grêmio. E até eu trago uma informação dessa tarde, dessa quinta-feira, é lógico que está todo mundo insatisfeito, e não só a direção, muito mais a torcida do Grêmio. E olha só, a informação é de que 3 membros da torcida organizada, eu falei da geral do Grêmio da última vez que tinha feito uma manifestação nas redes sociais que exigia um posicionamento do presidente Romildo Bolzan, que aconteceu. Lembrando que ontem nós trouxemos o vídeo aqui no Virando o Jogo. 3 membros da torcida organizada do Grêmio foram até o CT hoje e conversaram com o vice de futebol Marcos Hermann e com o Thiago Nunes. Eles pediram, os 2, Thiago Nunes e Marcos Hermann, calma para a torcida. E a torcida já deu as cartas. Disseram que terão apoio até domingo, no jogo contra o Atlético Goianiense. Depois daí, terá um segundo protesto e será para quebrar tudo. Palavras da geral do Grêmio. Nós vamos mudar da água para o vinho para falar do Internacional, que também não teve uma noite lá muito agradável, jogando dentro do estádio Beira-Rio, com algumas dúvidas e principalmente na questão
desse rodízio do técnico Diego Aguirre, porque no jogo contra o América ele já tinha deixado o Yuri Alberto e o Edenilson no banco. Dessa vez foi o Maurício, um dos principais jogadores do meio-campo do Internacional na ausência do Tyson. Ele o fez desse jogo. E o Palmeiras, com 2 gols dentro da pequena área, o segundo foi um gol louco, um gol meio que achado também, mas um Palmeiras que, mesmo jogando com 1 a menos, uma boa parte aí do segundo tempo, a grande parcela do segundo tempo, o Inter não conseguiu valer esse fator, um homem a mais, e acabou sendo derrotado pelo time do Palmeiras. Vamos ver o que falou o técnico Diego Aguirre no pós-partida. Acho que no começo do jogo, Palmeiras começou melhor, nos equilibramos y yo gosté de Inter los últimos 20 minutos del primer tiempo. Acho que controlábamos y tuvimos boas conexiones y situaciones para empatar el juego. Después, no segundo tiempo también no tuvimos muchos problemas defensivos. Acho que jugamos bien, perdimos situaciones y lamentablemente acabamos nos acrecimos perdiendo el juego, más son situaciones que no esperábamos, porque acho que merecíamos un poco más fútbol no es merecimiento y tenemos que aprender de 2 errores puntuales que cometimos. Sí, fue un error noso en la pérdida de bola y ellos contraatacaron bien y eu falei que algunos errores sí cometimos y que pagamos caro, pero acho que nos teníamos controlado el juego, la intención fue ganar en todo momento, por tener un hombre a más, colocamos a Vinicius, a Bosquilla, con la intención de tener más fuerza no ataque, y con esa intención de ir de procurar ganar el juego, ficamos tal vez un poco mal posicionados para recibir algunos contraataques. No voy a hablar para atrás. Para mí fue un sentimiento muy bom voltar al Beira Río. Claro que esperaba otro resultado. Eu fico triste porque eu imaginaba una victoria, mas fútbol es así. Tenemos que aprender de los errores y mejorar para rápidamente intentar ganar el próximo juego. Tenemos una secuencia difícil y tenemos que recuperar los jugadores para ganar el próximo. El fútbol es así, siempre que pensar cuando acaba el juego, rápidamente intentar motivarnos para ganar el próximo. Sí, Gabriel Mercado trabajó conmigo no Qatar los últimos 2 años. No voy a hablar de jugadores nuevos, contrataciones, solamente si alguna novedad acontece, la directoría va a comunicar. No estamos trabajando mucho. Sabemos que es un momento de dificultades, mas yo acredito que tenemos un buen nivel de jugadores, un buen time, y son circunstancias que acontecen. Tenemos que trabajar más y intentar ganar el próximo. Es así. Hoy perfectamente podríamos tener ganado el juego. Perdimos alguna situación muy favorable para lograr la victoria, mas acontece cuando você no aprovecha as situaciones, acaba tomando gol, e a verdade que é um momento. Muito bem, gurizada. Essa é uma
parte aí da entrevista coletiva do técnico Diego Aguirre, que falou no pós-partida. Para quem quiser, basta entrar no site do Jornal Bom Dia e ver essa entrevista completa. Nós voltamos amanhã para falar do Atlântico, que infelizmente perdeu, e o Ipiranga, que se prepara para ir a São Paulo, Barueri. O próximo adversário é o Oeste, missão difícil. Agradeço a todo mundo, hoje meu aniversário, desejo para todo mundo um ótimo segundo semestre e feliz, com a consciência de que aqui faço um jornalismo esportivo crítico, analítico, às vezes ácido, mas com independência editorial. Um abraço para todo mundo, tchau!